me falam como é que sobe lá para o. Bom, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto IFT, do Inglês ao Português. Meu nome é Cíntia Pereira Alves, sou psicóloga, terapeuta certificada IFT, supervisora candidata, e faço parte de um grupo, em que temos aqui hoje também Elisa, Renata, não sei se querem se apresentar, dar um oizinho. A Bianca também entrou, só falta a Tati da equipe. Mas a Tatiana também tá nesse grupo com a gente. E é um prazer receber todos vocês aqui para falar sobre esse curso que foi maravilhoso, da Sue Johnson e da Liane. Foi o terceiro curso que eu fiz com a Liane sobre essa temática de trauma. As duas são as autoras do Primer, né, do... Primer, para lá. A Primer for Emotionally Focused Individual Therapy. E então vocês podem imaginar assim, quanto conteúdo bom teve nesse curso. Vou colocar aqui para... Tá. Só podem... Tá, compartilhar a tela. Peraí, eu vou lembrar aos poucos. Eu acho que para vocês ainda não apareceu no modo apresentação, né? Ainda não. Tá aparecendo os slides. Agora sim, agora tá no Agora modo foi, apresentação. né? Uhum. Tá. Eu vou diminuir a janelinha aqui das pessoas, porque eu estava assistindo no YouTube e eu vi que tampa o slide. Então, eu não vou conseguir assistir, eu não vou conseguir ver todos vocês. Mas, assim, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, gente, é para participar, tá? Eu vou tentar trazer tudo que elas falaram, mas, assim, já afirmo que o que eu anotei do que elas falaram não foi tudo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente vai falar hoje sobre como transformando o trauma com a terapia focada nas emoções com indivíduos. E aqui eu já comecei até a fazer as minhas considerações iniciais quanto ao idioma, né? Elas falam inglês, eu estava ouvindo inglês, fazendo as minhas anotações em português. Às vezes elas falavam rápido, às vezes tinha alguma palavra que eu não entendia. Então, como eu falei, eu não anotei 100% do que elas falaram. Com certeza, eu não entendi 100% do que elas falaram também, porque se tem algum tema que eu não entendo, né, eu sei que eu não ouço direito, já sabem. Com relação ao tempo, não sei se vai dar o tempo agora para trazer, eu vou tentar trazer assim, as principais ideias, mas assim como eu não captei tudo que elas trouxeram, provavelmente eu não vou ter tempo de colocar o que eu consegui captar do que elas trouxeram, mas acho que isso faz parte do processo e eu foquei em colocar o máximo que eu consegui, vamos tentar dar conta disso no tempo que a gente tem hoje. A intenção foi a melhor possível, então foi contribuir, poder ajudar com as pessoas que têm dificuldade com a língua, né, com o idioma do curso que elas deram, ou também que não puderam estar presentes, né, naquele dia. Então, a intenção foi a melhor possível e também busco uma troca aqui, né? As meninas que também já trabalham e estudam com EFIT e o tema do trauma, fiquem à vontade para fazer as suas intervenções também. E aí isso entra no ponto da participação, né? Que eu gostaria que vocês participassem livre e abertamente, tá? Não... Eu sei que tem os 30 minutos no final para perguntas, mas se tiverem considerações ao longo da fala, fiquem à vontade também para se manifestarem. Espera aí que não está indo. Foi. O que acontece? Eu entrei no dia. E aí eu queria pedir, por gentileza, se puderem deixar o microfone desligado durante a apresentação, mas se quiserem fazer alguma fala, só levantar a mão e abrir, tá? O microfone. Eu entrei um pouquinho atrasada porque eu tive dificuldade de acessar a sala. Então, eu não peguei os minutos iniciais, o que elas trouxeram. Então, eu completei aqui com o livro, né, o Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors, com algumas definições que a Sue Johnson traz sobre trauma e ferida de apego, para dar uma contextualizada inicial, que eu imagino foi o que elas fizeram e eu perdi.
Então, o trauma acontece quando uma pessoa é confrontada, então ela passa por uma situação que é ameaçadora, que é assustadora, que ameaça a integridade física de si mesma ou de outra pessoa, e é uma ameaça que sobrecarrega a capacidade da pessoa responder, ou se defender, ou, enfim, enfrentar essa situação, e acaba evocando respostas subjetivas de muito medo, de terror intenso, de impotência, de horror. E aqui são os próprios termos, as próprias palavras da Sue Johnson. E o trauma quase sempre envolve uma sensação de perda. Então, para a gente entender, contextualizar o que que seria, o que que é o trauma, e daí ela traz também nessa páginas aí do livro 14 e 15, são as páginas iniciais, que abusos sexuais, aqui as negligências foi eu que inseri por conta própria, ela menciona especificamente os abusos sexuais, mas a gente sabe que abuso também é abuso físico, né, espancamento. Então, outros pontos também são inseridos, também contribuem para essa vivência do trauma complexo. Então, essa vivência de abusos e negligências durante a infância são reconhecidos como esse tipo específico de trauma em que o choque, a vivência dessa situação traumática, muitas vezes interrompe os processos de desenvolvimento natural, o que leva ao TEPT complexo, o transtorno de estresse pós-traumático complexo. Nesse tipo de trauma, os relacionamentos próximos à pessoa ficam contaminados com o terror desses traumas que se passaram. E aí eles não conseguem, e essas relações, então, não funcionam como um contexto para a cura. Então, pensando que a gente está atendendo um adulto, mesmo que esse adulto seja casado ou casada, enfim, essa relação que poderia ser uma fonte para a cura acaba não sendo, porque é uma relação que fica contaminada por esses medos, por esse terror desses traumas passados. E aqui a inserção de feridas de apego também, que acho que é importante para, às vezes a gente usa como sinônimos, até eu já usei como sinônimos, mas não são exatamente sinônimos. As feridas de apego, elas resultam da sensação de abandono que a pessoa sente, né, sofrido através de uma figura central de apego numa situação de necessidade urgente. Então, essas feridas tornam-se um marco que define o relacionamento como inseguro e não confiável, e deixam a pessoa enfrentando o trauma da separação e do isolamento. Claro, por exemplo, uma situação de traição pode ser considerada um trauma, mas ela se configura como uma ferida de apego. Se a pessoa que feriu consegue agir de uma maneira segura, talvez essa ferida não se torne uma ferida de apego. Então, é um trauma, mas não se torne uma ferida de apego. Mas se vira as costas, se abandona, estou trazendo um exemplo só, tá? Então, isso configura como uma ferida de apego. No curso, elas falaram especificamente do trauma, tá? E continuando, assim, dentro dessa questão do estresse pós-traumático, eu trouxe uma definição, coloquei aqui o site. Transtorno de estresse pós-traumático complexo pode ocorrer como um efeito do trauma complexo, trauma complexo são as vivências traumáticas constantes na vida de uma pessoa, não é um único evento. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um acidente de carro e aquilo é uma fonte de trauma. Mas, por exemplo, nessa situação de violência sofrida ao longo da infância, isso configura no trauma complexo. Então, o TEPT pode ocorrer como efeito desse trauma, da vivência de trauma complexo, resultado dessa exposição repetida a esses eventos adversos por um período prolongado. O trauma é resultante da violação da conexão humana. Esses foram os termos que elas usaram, até coloquei em negrito, porque eu acho que é extremamente importante. Resulta uma violação da conexão humana. Então, imagina você ter uma conexão humana com uma pessoa e acontece uma violação nessa conexão. É uma resultante da vivência solitária da vulnerabilidade. Então, além de ter uma violação da conexão que eu tinha com alguém, eu ainda me sinto vulnerável e solitária nessa sensação. E ele faz com que a pessoa não consiga ter uma definição clara e nem positiva de self, de si próprio. Então, isso
pensando assim, numa criança que ainda está em desenvolvimento e construindo a sua visão de si própria, a visão do outro, a visão do mundo, fica a partir daquelas vivências, isso molda e mexe e bagunça com toda a visão que a criança forma de si. Ela nem forma uma visão muito clara. Então, a pessoa foi traumatizada no contexto, né, pensando no trauma nesse contexto familiar, ela, ou até familiar, amizade, mas contextos de vínculos próximos, a pessoa geralmente foi traumatizada no contexto em que ela deveria ter sido protegida. Então, se espera uma proteção, mas o que se recebe, digamos assim, é um abuso, é uma negligência, é uma situação que gera o trauma. E as pessoas que deveriam ensinar a outra, né, pensando assim nessa relação, processo na infância entre pais e filhos, os pais que deveriam ensinar a criança, o seu filho, a ter segurança na vulnerabilidade, são as pessoas que estão traumatizando, causando esses traumas. E elas mencionam, as autoras mencionaram que as autoras Aliene e Sue Johnson, que o abuso sexual antes dos 18 anos é um fator de risco para o TEPT complexo. E também lembraram aquela máxima que todos os cursos que a gente faz na EFP traz, né? A gente sempre olha além do rótulo. Então, a gente não olha aquela pessoa como uma pessoa que é complexada, que é traumatizada, mas uma pessoa que passou por situação que foi difícil, né? E a gente tem esse olhar humano muito além de rótulo. Algumas consequências do trauma na vida dessas pessoas. Podem acontecer de as pessoas terem reações hiperativadas ou hipoativadas. Então, elas podem ter reações de hiperexcitação. Eu coloquei hiperexcitação e hipoexcitação, nem sei se essas palavras existem direito no português, tá? Mas vocês me dão um desconto. A hiperexcitação, sim, a hipo eu fiquei em dúvida. A hipoexcitação é a sensação, assim, da pessoa que está anestesiada, e quanto mais, e geralmente, a pessoa evita, são os momentos em que ela evita tudo que está relacionado ao trauma, à situação, ou às pessoas envolvidas, ou ao local envolvido, ao tema relacionado. Só que quanto mais a pessoa evita, mais ela se torna sensível disso que ela está tentando fugir. Isso acaba sendo o paradoxo dos mecanismos de sobrevivência, assim, né, das reações que se tem. Às vezes uma reação mais piora o problema do que resolve, né? Independente se essa pessoa fica hiperacionada ou hipoacionada, né, se ela reage de uma forma mais reativa ou menos, nesse momento essa pessoa não está conectada consigo própria. Independente da forma como ela reage, é sinal de que ela não está conectada consigo, com a sua real essência, aquela essência que ela não consegue encontrar e acessar, ou talvez nem tenha bem desenvolvido por conta da vivência do trauma. Essa pessoa desenvolve uma vigilância constante às ameaças. Então, elas têm um perfil, assim, por mais que a gente não perceba, e aí pensando assim, pense em pessoas do seu dia a dia, né, da sua rotina, que vocês conheçam, que vocês sabem que tem algum histórico de trauma. Algumas a gente percebe que ficam mais excitadas, né, aquela coisa mais reativas, ficam mais ansiosas. E algumas, às vezes, a gente olha e pensa, nossa, que pessoa calma, tranquila, zen, superou tudo tão fácil, mas não necessariamente. Mesmo a aparência de uma hipoexcitação, por dentro a pessoa está constantemente avaliando as ameaças, e isso impede o aprendizado, isso impede o desenvolvimento pleno da pessoa. Porque qualquer coisa relacionada ao tema do trauma faz ela ficar estagnada, né? Ela não acessa um jeito efetivo, digamos assim, ou sua resiliência, ou às vezes nem desenvolve resiliência para conseguir enfrentar aquele processo. Então, o sofrimento silencioso, a pessoa apresenta um sofrimento silencioso com estigma. E aí, até por isso, elas mencionam, é por isso que nós vamos ao centro da experiência do cliente, e não da história, da experiência. A gente não quer saber a história, como se a pessoa estivesse narrando
uma história qualquer, falando sobre um filme que ela assistiu. A gente busca ir ao centro da experiência, da vivência que essa pessoa tem, para expandir, conectar e desenvolver a experiência, para expandir o self, para buscar conectá-la com fatores que são importantes, com recursos que ela possui. Então, a gente acaba, nessa questão, assim, o sofrimento silencioso como um estigma, e nós buscamos essa experiência mostrando a nossa presença. Então, assim, você esteve sozinho até agora, você não está mais sozinho, estou aqui com você. E claro que isso faz parte do processo da formação da aliança também. E no trauma, as pessoas ficam congeladas, há uma desordem da identidade. A pessoa se sente sem poder, ela se sente sem autoconfiança. Então, ela não consegue, ela não tem uma definição de quem eu sou, em que eu sou bom, em que eu sou ruim. Na verdade, a tendência é sempre para se ver de uma forma mais negativa. O self é considerado um alien, isso são as palavras que elas trazem mesmo, né? A pessoa se vê como um alien, então ela não consegue ter autorregulação, ela não tem uma autodefinição de quem eu sou, de o que eu posso fazer por mim para me regular, a pessoa não tem, ela não consegue. E elas trouxeram também, assim, essa fala do Bowlby, de que todo comportamento estranho que nós vemos no outro começou como uma tentativa disfuncional de lidar com uma dor. E ele só vai parar de usar esse comportamento quando ele se sentir seguro para agir de outra forma. Acho que esse ponto aqui é super importante, porque quando a gente vê uma pessoa reagindo a algo, pensando assim, né, no consultório, a gente vê que o cliente às vezes fica reativo, independente se é terapia individual, ou de casal, ou familiar, é importante a gente ter esse olhar de que essa pessoa está reagindo assim porque é assim que ela sabe reagir. Porque ela tem ainda uma vivência de trauma, o self dela ainda é um alien, ela não consegue se regular, ela está fazendo o que ela pode. Então, acho que essa frase aqui é bem importante nesse sentido, né? Para a gente colocar isso dentro de um contexto. Às vezes eu vejo que, na época que eu estava fazendo especialização em sistêmica, e agora eu estou trazendo um pouquinho de mim, assim, né? Eu via muitos colegas terapeutas que às vezes vinculavam mais com um e menos com o outro, e traziam na fala, nas supervisões na especialização, ai, mas o marido sempre tal, ou a esposa sempre tal. E, e é importante a gente ter essa visão, se refere ao apego, e que essa pessoa está fazendo o melhor que ela consegue. E não levar isso para o lado pessoal, mas claro, a gente sabe que mexe às vezes nas nossas questões. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o self, que elas falaram também, sobre o papel do terapeuta, sobre o self do terapeuta. E aí algumas palavras que elas trouxeram, como palavras que geralmente são usadas por clientes que passaram por trauma. Elas trazem que o trauma está muito associado, geralmente, à sensação de vergonha, culpa e autojulgamento. São pessoas que trazem muito, assim, na sessão, ai, tem vergonha, tô com vergonha. Ou falam muito, assim, do processo da culpa, ou se julgam demais, são muito autocríticas. Geralmente está associado a algum processo de trauma. E aí as palavras que geralmente as pessoas usam muito eu tô sozinho, eu me sinto sozinho, sou sozinho no mundo, tô com o coração partido, despedaçado, desiludido, eu não sou visto, não fui visto, ninguém me vê, ninguém se importa comigo. Às vezes trazem, ou eu não sou importante, eu não faço diferença na vida de ninguém. Às vezes, assim, não sinto nada, tô anestesiado completamente, qualquer coisa, tanto faz, tanto fez, nada me afeta. É isso, a gente ouve muito das pessoas que às vezes levam muito para o racional, né? Não, nada me afeta, isso aí eu já superei. Ah, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero sentir nada, eu evito sentir qualquer coisa. Daí a gente tem esse parênteses que eu coloquei, né? Compulsões como fuga, que é um cuidado e um olhar atento que a gente precisa ter para esse tipo de fala. Eu não quero sentir nada, eu não quero sentir isso. Às vezes, pessoas que vivenciam traumas recorrem a processos de compulsão como uma tentativa de lidar com todo o desconforto, com todo
todo o sofrimento, essa sensação de solidão que eles têm. Essa sensação de vazio, sou um vazio, me sinto congelado, como se eu não pudesse fazer nada, me sinto fechado. Elas trazem que essas falas congelamento, fechado, se referem muito mais, às vezes, ao próprio comportamento de sobrevivência, né, digamos assim, e não tanto a uma sensação. E algumas emoções vulneráveis, bom, elas trouxeram dessa forma, tá? Como emoções vulneráveis, a tristeza, o luto, né? A vivência a sensação de perda, né? De morte, a vergonha, como eu tinha comentado agora há pouco, o medo. Essas foram algumas emoções que elas citaram no curso e elas trouxeram que nós precisamos, com esses clientes, destilar essas emoções que são assustadoras, que são aliens, que são inaceitáveis. Então, o cliente vai tentar, de várias formas, não falar sobre isso, evitar esses assuntos. Imagino que todos aqui já tivemos sessões em que a gente entrou, fez um esforço danado e saiu assim. Cara, nessa sessão não aconteceu nada. Às vezes a pessoa estava mudando de um tema para o outro muito rápido, estava falando de coisas aleatórias, e aí a gente faz um esforço de buscar, de tentar, e a pessoa foge de todas as formas. E isso faz parte do processo. Nós não podemos retraumatizar ou causar um novo trauma tentando ir à força, né? Mas quando a gente consegue a criação dessa aliança, que é um processo demorado, a criação da sensação de segurança, a gente entra no processo que a gente começa a gente consegue, junto com o cliente, destilar essas emoções que são tão assustadoras e eles evitam tanto. E o pessoal estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Ou se tiver alguma consideração também. Como tratar o trauma? Elas trouxeram assim bem no início do curso. Eu tentei colocar títulos aqui para ir juntando, para ficar de uma forma mais ter o início, o meio e o fim, ter uma construção um pouco mais lógica, facilitar a vida, digamos assim. Então, até porque eram duas apresentadoras, e elas foram falando de uma forma intercalada. E aí, isso que elas falaram bem no início do curso, pelo menos na parte que eu entrei, né? Que há várias formas de tratar o trauma. Se vocês forem olhar, se jogar na internet, o Google vai dar mil e uma opções. Dá para fazer yoga, terapia, tratamento psicodélico. Alguns países está havendo também tratamento psicodélico para trauma, EMDR e tantas outras coisas que vocês já devem ter ouvido falar. Theta Healing, sei lá mais do que. Então, assim, existem diversas linhas vertentes, trauma, formas de tratar o trauma. Mas o que elas trazem é que o elemento essencial para as pessoas conseguirem redefinir quem elas são é a vivência de experiências emocionais corretivas. Então, o ponto-chave é que a pessoa consiga experimentar na sessão com o terapeuta essas experiências emocionais corretivas. Porque, lembrando que o trauma é uma vivência de algo difícil, de algo marcante, aterrorizador, e a sensação de estar sozinho, de não ter com quem contar. Então, o terapeuta, temporariamente, ele é uma figura de apego para esse cliente. Então, o simples estar ali, o reagir emocionalmente, tem um ponto que eu trouxe no slide, o estar presente emocionalmente e ser ou ser o DRE para o paciente, né? Estar ali disponível, responsivo e envolvido emocionalmente é importante para essa vivência da experiência emocional corretiva. E essa é a base da EFIT. Então, a pessoa experimenta uma epifania emocional corporal, né, que foram as palavras delas mesmo, e essa epifania emocional corporal muda internamente a visão dela sobre o trauma pelo qual ela passou. O apego coloca o trauma no contexto de quem eu sou. Daí, por exemplo, né, o apego ajuda a pessoa a ver que eu não sou o trauma, eu não sou o que fizeram comigo, eu não sou quem eles me disseram que eu era. Então, o apego ajuda a pessoa, essa visão do apego e esse trabalho
experiencial, as emoções corretivas, ajudam a pessoa a começarem a definir o seu self. Quem eu sou, então? Porque até então ela pensa que ela é o que fizeram com ela, tudo que, o que ela passou. E daí elas falaram brevemente assim que é por isso que a catarse e a dessensibilização não possuem tanto alcance quanto a EFIT, por exemplo, no tratamento da pessoa que sofreu o trauma. Aliás, eu acho que eu escrevi errado aqui, não é a EFIT, é a vivência da experiência emocional corretiva. Então, a catarse é um simples colocar as emoções para fora. A dessensibilização é você colocar a pessoa de pouquinho em pouquinho perto de situações que tem link com aquela situação que para ela foi traumática, até que ela não sinta mais as mesmas reações que ela tinha antes. E a vivência da experiência emocional corretiva é muito mais do que uma simples catarse ou dessensibilização. Claro que durante o processo experiencial, acaba acontecendo a catarse no processo de que quando a pessoa se permite acessar as emoções, colocar essas emoções para fora e se deixar ser acolhida por outra pessoa, acontece esse processo. É claro que a cada momento em que se vai acessando pedaços novos da experiência, que é feito assim, de pouquinho em pouquinho, isso vai ajudando a pessoa na dessensibilização, mas não é só isso. Muito mais profundo. É uma vivência, né, corretiva com o terapeuta naquele momento da sessão. E elas trazem também, assim, que nós, todos nós, né, as pessoas precisam de ter uma narrativa clara e integrada sobre o que aconteceu na situação traumática. E vocês já devem ter percebido que, às vezes, o cliente não sabe nem escrever direito. Ah, aconteceu isso, mas eu não lembro muito detalhes. Então, é importante que a pessoa consiga acessar a sua vivência, a sua história, de uma forma clara e integrada, e não bagunçada e misturada e picotada, sabe? Como geralmente acontece. Elas precisam conseguir ver sentido no que elas viveram e no que elas sentem. E aí elas trouxeram que os clientes geralmente chegam caóticos. Nesse processo de tão misturados, ele nem saber se encontrar, quem eu sou no meio disso tudo. E enquanto o cliente não engaja na situação traumática, ele não consegue integrá-la e superá-la. Então, é importante, durante a terapia, a FIT, que esse cliente, aos poucos, né, porque é um processo de pouquinho em pouquinho, mas que ele, aos poucos, consiga se engajar nessa situação traumática, para conseguir integrar e superar o que aconteceu. Eu queria ver se Renato ou Elisa podem, por gentileza, checar se tem algum microfone aberto, que às vezes faz barulho e eu desconcentro. O apego nos ensina a dar recursos para as pessoas. Então, a pessoa começa a desenvolver uma conexão mais segura consigo própria e com pessoas de sua confiança. Porque ninguém encara a vida sozinho. E a vivência das experiências emocionais corretivas ajuda os clientes a se sentirem acompanhados, o que geralmente é difícil, eles evitam sentir. Porque para eles, até eles chegar, antes de chegar nessa experiência emocional corretiva, eles precisam passar pela experiência traumática. Geralmente isso é muito difícil e eles evitam. Mas quando eles conseguem engajar e iniciar esse processo, eles começam a se sentir acompanhados, às vezes até pela primeira vez na vida, no que se refere à situação traumática ou às situações traumáticas, né? Então, o terapeuta EFT acompanha, valida e acolhe o cliente, indo junto com ele na sensação de solidão, sendo fonte de apego seguro. Esse junto com ele, obviamente, foi um negrito meu, porque se a gente mantém uma posição muito distante, a pessoa, o cliente sente que ele não está acompanhado. E aí ele vai ter medo de chegar naquele lugar, eu não estou acompanhado, eu vou viver isso aqui de novo sozinho. Então a gente precisa ir junto nessa sensação de solidão, entrar com ele na história dele. A Liana é uma pessoa que fala muito isso, de entrar na experiência junto com o cliente.
ela traz, eu não anotei aqui, mas está anotado nas minhas folhas, é, que ela pede para o cliente inserir ela no cenário com eles. No sentido de, assim, me descreve tudo. Às vezes, até a descrição do local, do cheiro, das cores, da sensação da roupa. Ela vai construindo, assim, de uma forma que se torne muito, muito experiencial. E ela até fala assim, eu quero ver essa cena na minha cabeça. Ela fala pra gente, né? Não pro cliente. Eu quero ver essa cena na minha cabeça, eu quero ver essa cena aqui, e eu quero me ver nessa cena com o cliente. Eu quero ver que eu tô ali com ele, não como se eu estivesse vendo um filme, mas ali dentro, junto com ele. E, e nós acompanhamos nossos clientes, nosso papel é esse, né? Acompanhar os clientes nos seus dramas existenciais. Que são dramas de existência, são dramas relacionados, às vezes, à existência inteira. Daí aqui eu até coloquei um asterisco, porque é uma fala minha e não delas, né? Não veio das anotações, mas que eu acho que é extremamente importante, que eu uso muito na minha prática, que é nós, terapeutas, nós somos o nosso melhor instrumento. Não é a EFT o melhor instrumento, não é a TCC o melhor instrumento, não é a psicanálise o melhor instrumento. São técnicas que nos instrumentalizam a usar o que nós temos, as nossas emoções, as nossas vivências, a pessoa que nós somos, as nossas experiências, para estarmos ali com os nossos clientes. Então, nós somos o nosso melhor instrumento. E essa, enfim, eu acho que isso faz parte aqui. Então, quando a gente está ali acompanhando, né, o cliente e caminhando com ele, elas trazem muito isso, a importância da gente seguir no ritmo do cliente. Não é que a gente vai negligenciar o processo, como, por exemplo, é natural que eles evitem o tema, que não queiram falar, principalmente assim no início, né, o processo terapêutico. Quando eu digo início, o início pode ser um mês, pode ser um ano, tá? Porque em situações que envolvem trauma, a construção do vínculo e da segurança vai depender muito, né, do processo, da nossa habilidade. E aí, por isso é importante nós nos usarmos como instrumentos, estarmos sintonizados, essa visão acolhedora e respeitosa, o terapeuta EFT precisa ter, para acompanhar no ritmo, né? E se a pessoa tiver, claro, nós não vamos negligenciar no termo, ela vai evitar o tema e ela vai trazer assuntos aleatórios para não tocar no assunto. A gente não vai deixar isso acontecer solto, tipo, deixa. Mas a gente vai ajudá-la a perceber que esse é o movimento que ela está fazendo ali. A gente vai checar se ela percebe. Então, assim, é uma exploração que vai de pouquinho em pouquinho. E quando há essa sensação de segurança, quando a aliança já está bem melhor, um pouco melhor estabelecida, e eu digo um pouco melhor porque pode sofrer processos de altos e baixos, devido ao processo, né, processo do cliente. O que acontece é que eles vão acessando coisas mais difíceis, mais profundas e mais dolorosas. E a janela de tolerância é aquele intervalo em que o cliente consegue ficar com aquela emoção sem descompensar, ou também sem desativar, né? Então, quando ele desativa ou excede muito, é porque ele saiu da janela de tolerância. E aí elas trazem esse processo, né, de que quando nós levamos o cliente à emoção, mas ele ultrapassa essa janela de tolerância, quer seja para mais ou para menos, nós podemos fazer o que elas chamam de contenção da emoção, né? E conter a emoção é importante, porque ajuda o cliente a se sentir acompanhado e seguro, e a se permitir acessar um pouco mais de emoção a cada sessão. Então, saiu da janela de tolerância, a gente faz a contenção. Isso ajuda também no processo da segurança. E aí aqui tem um exemplo. Elas deram um exemplo, eu não consegui anotar o exemplo exatamente igual. Então, eu fiz algumas adaptações, mas a ideia está aqui. É o exemplo de contenção emocional. O terapeuta vai dizer, claro, é difícil acessar esse momento em que você foi agredido pelo seu pai.
O que fizemos agora foi acessar esse momento, você olhou para a cena, você se reconectou novamente com tudo que você sentiu quando aquilo aconteceu, e aí você está refletir o processo, né, o que acabou de acontecer na sessão. O seu corpo está dizendo agora que você não pode acessar aquele lugar, aquelas lembranças, aquelas emoções tão difíceis. E isso faz muito sentido. Então, isso é a validação do... A gente reflete o processo e valida o que está acontecendo ali, quando o cliente está fora da janela de tolerância dele. E isso é um exemplo de contenção emocional. Isso ajuda a pessoa a voltar a um estado de um certo equilíbrio, um pouco melhor, digamos assim. Me ajuda ela a perceber que, ok, não vamos... acessei algo dolorido, o meu terapeuta percebeu, me mostrou e está sinalizando que não vai continuar, que não vai ultrapassar esse meu limite. E está me ajudando a perceber o que está acontecendo aqui. E isso é uma experiência de contenção emocional que ajuda. E aí, volto a dizer, as meninas do grupo que estão aqui, que também estudam EFIT, que também estudam trauma, fiquem à vontade para inserir também suas reflexões sobre o tema, seus estudos, tá? No que se refere às microintervenções, eu registrei aqui o que elas trouxeram no curso, né? Quem acessar o material vai ver, o material que eu digo livro, né? Vai ver o rol das microintervenções, mas aqui o que elas trouxeram no curso e as falas que elas trouxeram. Nós precisamos refletir muito o tempo todo, e aí acho que foi a Sue Johnson que usou esse termo, né? Que nós devemos ser, nós somos rogerianos com esteroides. Então, a gente reflete, 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 reflete. Não ter medo de refletir o que a gente está vendo. Até porque isso ajuda a pessoa a perceber que ela está sendo vista e ouvida e compreendida. Ou seja, ela está acompanhada e não sozinha no que ela está acessando, na experiência que ela está acessando. Focar e segurar a experiência, refleti-la de volta. É um convite para o cliente se engajar. Vocês estão ouvindo algum som de... Não, tá. Eu acho que é só Não, aqui no sim, meu. não estou ouvindo, não tem nenhum microfone aberto, estou Ah, verificando. tá. Acho que é alguma coisa do meu computador, talvez. Opa. Focar, segurar a experiência e refleti-la de volta é um convite para o cliente se engajar. Então, isso ajuda ele a se engajar, mas também se sentir visto e compreendido. A pergunta evocadora também costuma ser bastante usada. Elas trouxeram exemplos, assim, né? De pergunta: o que acontece com você enquanto conversamos sobre isso agora? E é uma pergunta evocadora sobre o que está acontecendo com a pessoa, mas também está focando no momento presente. Lembrando que é importante esse foco no momento presente. Por mais que a situação tenha acontecido no passado, quando a pessoa começa a trazer a sua experiência, ela é a experiência que ela está trazendo mesmo, não é só uma história, não é algo cognitivo ou disperso. A experiência vem, a emoção vem junto. A validação também é extremamente importante. Então, quando nós fazemos perguntas, por exemplo, precisamos validar o quão difícil é acessar isso tudo. Então, nós fazemos essa pergunta, por exemplo: o que acontece com você enquanto conversamos sobre isso? Né? O cliente responde: quão difícil deve ser para você acessar isso tudo, né? Quando a gente percebe que tem essa dificuldade. O terapeuta valida o cliente igual a mãe valida a criança. Essa é uma fala da Sue Johnson em todos os cursos que eu já vi com ela, ela sempre traz essa analogia, né? Que nós precisamos validar o cliente igual a mãe valida a criança. Ai, fez dodói. Ai, coitadinho, machucou. Vem cá, vamos olhar junto, vai sarar. Claro que não é isso que a gente vai falar para o cliente, mas é com essa mesma intenção de acolher, de dizer: você está seguro aqui, estamos juntos, eu estou cuidando de você. E usar muito a repetição, porque nós estamos trazendo algo novo para o cliente. Lembrando que eles evitam as situações, falar sobre as situações traumáticas. Então, sempre que eles trazem essas experiências, é importante a repetição para eles irem se apropriando de si, do que estão falando, do que estão sentindo, do que estão vivenciando ali naquele momento. E enquanto nós repetimos, é importante também realçarmos o que nós queremos focar.
ao mesmo tempo em que fazemos a validação. Então, isso já foi falado nos cursos e em alguns eventos aqui online, né, que as intervenções nunca vêm sozinha, uma por uma. Geralmente elas vêm nesse sanduíche, né? Então, também é importante fazer esse realce do que nós queremos focar enquanto fazemos essa validação. Na etapa 1, eu vou tentar acelerar um pouquinho, que eu vi que faltam 15 minutos antes das perguntas, ou outras considerações, enfim. O objetivo da etapa 1 é expandir o self. Então, geralmente a pessoa que passou por trauma tem esse self caótico, esse alien, né, como elas trazem. Então, a gente precisa ajudar a pessoa a reorganizar, a se organizar e a expandir essa visão de quem ela é, né? Então, é importante trabalhar com selfie jovem, de quando o cliente precisou de ajuda e não recebeu, né? Pensando nesses processos que vêm desses traumas complexos, né, que vêm de um passado. Nós precisamos criar o safe haven, né, o porto seguro, uma aliança segura para esses clientes. Não há uma distinção entre avaliação e tratamento. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer, na avaliação, uma entrevista com questionário. Isso, me fala disso, me fala disso. Não tem uma distinção entre avaliação e tratamento. Avaliação e tratamento é um processo que acontece, tudo é o tratamento, na verdade, né? E a avaliação é um processo do tratamento. A avaliação também já é experiencial, porque a pessoa já traz ali pontos importantes da sua vivência, e nós já vamos trabalhar com ela esses pontos, e não, ok, foi isso que aconteceu, e depois, né? Não é só coletar informações, não é só ouvir a história e os diagnósticos, isso não é suficiente. Nós queremos que o cliente veja a sua história de uma forma diferente, mas experiencial. É importante observar com atenção os elementos-chave da experiência, sendo curiosos com os clientes. Então, o terapeuta EFT, independente se está trabalhando com trauma ou não, com indivíduo, casal, família, precisa ser curioso. E dentro da curiosidade, aqui sou eu que estou trazendo, não, elas não falaram isso, ou falaram talvez, de usar a intuição. O nosso corpo conversa com a gente também, igual o corpo dos clientes, quando eles estão acessando aquela experiência, conversa com eles e sinaliza: perigo, fuja, não fale sobre isso, não traga isso, não vá para esse lugar que você não dá conta. O nosso corpo de terapeuta também sinaliza coisas para a gente. Nesse momento aqui eu acho que vai ser interessante fazer isso, falar aquilo. Então é importante a nossa curiosidade geralmente vem de um lugar de intuição. Então, a gente precisa desenvolver essa curiosidade. Nós não sabemos tudo do cliente, por mais que a gente estude trauma, estude apego, tudo, conexão, por mais que nós estudemos tudo, só aquela pessoa sabe da sua vivência. Então, precisamos estar sintonizados com os clientes, sabendo que a terapia é um caminho totalmente novo para eles. Validar e rastrear também os recursos, forças e resiliência. Eu coloquei até em caixa alta, elas reforçam muito, a Liane principalmente reforça muito essa importância de rastrear, de encontrar quais são as forças que essa pessoa tem, quais são os recursos que ela tem, qual é a resiliência que ela desenvolveu, porque alguma coisa ela tem para ter chegado até hoje, para ter chegado aqui, tendo passado por tudo que passou. E é importante a gente mapear e validar esses recursos. Então, como essa pessoa conseguiu sobreviver a tudo o que viveu? De onde vem a sua resiliência? E essas perguntas, inclusive, podem ser feitas. A Liane ela trouxe um exemplo de uma cliente que ela teve, não sei se eu vou encontrar aqui a anotação, que o lugar onde ela se sentia bem, que foi uma fonte de resiliência para ela, foi as aulas de ginástica. Então, quando essa pessoa ia, na infância, ela ia para as aulas de ginástica, ela tinha um coach, um treinador, que era muito validante, que era muito cuidadoso. Então, ali naquele lugar, ela encontrou forças para continuar. Ali, ela podia ter saúde, digamos assim. Então, ela traz esse exemplo de explorar também esses momentos em que os clientes trazem essas situações em que eles usaram recursos ou resiliência
né? E aqui elas trazem um exemplo. A cliente dela falou que quando fez ali um exercício e ela olhou para o treinador e viu a expressão dele de que assim, nossa, você deu conta, foi maravilhoso, que aquilo preencheu ela. E a Liane faz essa fala, uau, você fez isso e você olhou ao seu treinador e o viu sorrir para você, certo? E aí isso ajuda também o cliente, né, essa cliente dela no caso, a perceber que, opa, sim, essa pessoa foi uma figura de apego segura para mim. Então, a gente, explorando essas forças, esses recursos, a gente, como a gente está ajudando a expandir o self, a gente está ajudando também o cliente a perceber que, apesar de ter passado por coisas difíceis e traumáticas, ela tem alguém, quer seja uma pessoa mesmo, ou um ser divino, Deus, alguma figura, mas ela vê que alguém ali foi fonte para ela de força, né? Então, isso também é importante explorar. E conectar as pessoas consigo mesmas, sessão após sessão. Vão tentar fugir porque é difícil e doloroso mesmo, e a gente, de pouquinho em pouquinho, vai ajudá-los a se reconectarem consigo próprios. E aí elas falam aqui do modelo CARE. CARE, em inglês, é cuidado. Não cuidado de cuidado perigo, mas cuidado de cuidar, né? Então, o terapeuta sintoniza com o cliente nesse processo de avaliação e tratamento, que não se distingue, com cuidado. Então, o terapeuta sintoniza com care, com cuidado, com foco nos elementos abaixo, né? Eu vou destrinchar os 4, e de maneira geral no impacto do trauma no self e no outro, no ser e pertencer e na forma como os clientes manejaram essas experiências. Ou seja, quais foram as estratégias, qual é a sua capacidade de regulação emocional. Esse trecho eu trouxe de um material do curso EFIT Trauma Intergeracional, da Aline Campbell e do James Hawkins, do Robin Williams, para complementar aqui. Mas elas falaram, a Aliene falou do CARE nesse curso de janeiro. Então, o C é de contexto. Então, nós vamos buscar conhecer o contexto do cliente, inclusive o contexto intergeracional, a sua identidade, não só de gênero, mas de etnia, de cor, de preferências, os fatores ambientais em que a pessoa vive, vizinhança, o local, as experiências que talvez ela tenha vivenciado de discriminação, se foi alguma discriminação por alguma deficiência, pela cor da pele, por alguma dificuldade. Então, isso é a busca pelo contexto. O A é de apego. Então, nós exploramos com o cliente as histórias de apego com atenção a esses momentos chaves que modelaram o modelo operativo interno, a visão de si, a visão do outro e a visão do mundo. Nós mapeamos a presença de segurança ou insegurança nos relacionamentos que ela tem na vida dela, a vulnerabilidade e resiliência que ela tem. R de relacionamento com o terapeuta, e aqui se refere à aliança com o terapeuta. Então, o terapeuta é uma figura de apego temporária, com uma atitude DRE, né? Disponível, responsível e envolvido emocionalmente. Humilde, curioso, sem assumir as coisas. Porque eu falei agora há pouco, né? Nós não podemos assumir que é isso, foi isso que aconteceu, é isso que ele ou ela sente, é assim que ele ou ela faz. Nós somos curiosos e assumimos, buscamos mapear o que aconteceu, qual é a experiência dessa pessoa e acompanhá-lo nessa sua experiência. E de emoção. Então, ter atenção à forma como o cliente relata o seu contexto e narra suas histórias. Lembrando que a emoção vem muito, muito, muito no não verbal. Então, enquanto nós estamos fazendo esse processo de avaliação, intervenção, tratamento de etapa 1, é com esse cuidado, com o modelo CARE. Então, investigando o tempo todo o contexto, as figuras de apego, a aliança,
né? Lembrando que nós somos figuras de apego temporário importantes naquele momento, naquele processo, para aquela pessoa superar ou ter experiências emocionais corretivas, e sempre observando, atentos, e aí buscando que emoção é aquela, quando ele falou tal coisa e reagiu de tal forma. Então, esse é o jeito, digamos assim, o jeito cuidadoso, o jeito care de fazer esse processo durante a etapa 1. Na etapa 2, um dos marcadores de que o cliente está pronto para a etapa 2 é ver os progressos que ele está fazendo, quando ele já se deixa chorar, já se deixa acessar mais facilmente a experiência, quando essa pessoa consegue dizer para alguém seguro sobre as suas dificuldades. Então, às vezes, eles relatam que conseguiram falar sobre alguma dificuldade com uma figura importante na sua vida. Então, isso vai sinalizando que a pessoa, que esse cliente está pronto para iniciar a etapa 2. Já está conseguindo acessar melhor a experiência traumática sem se perder tanto, está conseguindo se aproximar de mais pessoas. E daí o objetivo na etapa 2 é reestruturar o self e o sistema. Aqui eu coloquei de apego porque a anotação ficou incompleta. Então, imagino que essa parte de reestruturar o self e o sistema de apego. Então, na etapa 2, nós vamos aos dilemas centrais do self, onde as pessoas geralmente ficam mais presas. É tudo mais fluido já em etapa 2. Então, já se pode esperar mais dos clientes. Eles já desenvolveram até mais força e resiliência para acessar esses lugares difíceis dentro de si. E a gente já pode esperar que eles consigam fazer mais. E nós não mudamos a história, mas mudamos o relacionamento do cliente com a história que ele teve. O jeito como a história impacta na sua vida. A história não tem como mudar, mas a forma como ele se relaciona com o que aconteceu é o que muda. É sobre abraçar o self sensível e mostrar presença a si próprio. Tem momentos em que o cliente tem a capacidade natural de estar lá para si, e de nos guiar para perto de si. E tem momentos que, se nós tentarmos guiá-lo, às vezes não vai ter o mesmo efeito corretivo que tem quando ele vai por si próprio e me deixa acompanhá-lo. Então, é um processo extremamente ultra mega power colaborativo, né? E é importante segurar o momento de mudança. Elas trazem, né, que na etapa 2, é importante segurar esse momento da mudança pelo maior tempo possível. Então, quando o cliente acessou aquele lugar de dor e ele consegue se ver ou atuar de uma forma diferente naquele momento ali da sessão, né, seja no encontro, está se vendo ali naquela cena, fazendo algo diferente, se dando um apoio, né, o eu adulto com aquele eu criança que passou por aquela situação, por exemplo. Nós falamos que é importante segurar esse processo o maior tempo possível, para ele sentir essa mudança, para ele sentir que está acontecendo de uma forma diferente. E quando a pessoa já está recuperada do trauma, ela para de procurar os sinais de perigo. Lembra que eu fui lá no início que a pessoa, quando vivenciou o trauma, ela fica em estado de alerta para o perigo? Quando ela já está recuperada desse trauma, ela não procura mais esses sinais de perigo. O cérebro dela está tranquilizado, está desativado, entre aspas. E aí, aqui no que se refere ao terapeuta, nós seguimos a velocidade do cliente, é ele quem define a intensidade. Ele não vai me levar para a vulnerabilidade se ele não se sentir seguro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ir com muita sede ao pote. Pode ser que essa pessoa não volte nunca mais, porque às vezes ela vivencia aquele desconforto todo de novo, se sentindo sozinha. O terapeuta que deveria estar ali para acolher está forçando algo que ela não está dando conta. Nós ajudamos o cliente a identificar o padrão negativo como problema e não a si próprio. É bem parecido com a terapia de casais, né? Não é um ou outro que é o problema, mas sim o padrão, o ciclo negativo. Podemos assumir várias coisas, mas nada é tão preciso quanto o que o cliente sente, isso que eu já falei. Precisamos identificar os recursos do cliente para entrar no seu mundo do seu jeito. A Aliane deu outro exemplo de um cliente dela que tinha como recurso o ato de escrever. Então, a escrita para ele era algo que o ajudava a se acalmar, a centralizar. E isso ajudava ele nesses processos, a processar os acontecimentos, a processar o que ele sentia. E ela pediu para ele
se ela poderia ler esse material que ele escrevia, porque ela queria entrar no mundo dele. Então, isso é algo que a gente pode fazer também. Se o nosso cliente tem, por exemplo, se um dos recursos dele é desenhar, pintar, escrever, produzir algum tipo de material, a gente pode pedir para ver esse material, para entrar no mundo dele com ele também. Se criamos segurança, não é difícil acessar a emoção do cliente, temos que persistir. Então, persistir em criar a aliança, a segurança, em acessar a emoção também. Seguimos o cliente por onde ele nos levar, não levamos o cliente onde queremos que ele esteja. Ele precisa, a gente para chegar na etapa 2 precisa de tal coisa, então, não, isso não. Se ele diz que sente tristeza e luto, mas ele está mostrando algo que pareça ser diferente, eu não vou levar para a raiva. Ele está falando que está sentindo tristeza e luto, eu vou trazer, isso aí então, mas é raiva. Não, não vou levar. Não vou levá-lo para a emoção da raiva se ele está no momento de emoção de tristeza, de luto e de dor. Então a gente não vai levar ele para lugares onde ele não esteja. Pelo contrário, nós estaremos com ele aonde ele está. E o trabalho, como eu falei agora há pouco, é colaborativo. Às vezes nós lideramos, às vezes seguimos o cliente onde ele quiser nos levar. E essa palavra de liderar foram elas que usaram. O terapeuta se permite ser tocado emocionalmente, porque o cliente sabe, ele sente quando nós estamos tocados emocionalmente com ele ou quando estamos cognitivamente. Todos nós já temos situações em que estava conversando com alguém e a gente percebeu que essa pessoa não está me escutando. A gente sente quando alguém está com a gente ou não. Com relação ao self do terapeuta, que eu acho que é importantíssimo para esse trabalho, um trauma, né? A Su deu um exemplo de um casal que ela atendeu, em que o marido era grosso com a Sue Johnson na sessão, era grosso com a secretária quando ele chegava no consultório, ele era grosso com a esposa durante as sessões, então ele era uma pessoa muito grosseira, né? E aí ela traz que os clientes que possuem trauma, eles vêm para a terapia de formas muito reativas, que às vezes fazem o terapeuta desanimar, achar que não vou conseguir ajudar, não dou conta. Esse cara é muito estressado, eu não dou conta de trabalhar com esse cara. Isso está falando muito mais no nosso self quanto terapeuta. Não é a pessoa que é difícil demais. É porque às vezes ela está acionando coisas nossas também. Mas é importante também a gente conseguir confiar no processo e nos tranquilizar e lembrar que aquela reação, aquela grosseria toda, tá falando sobre ele, tá falando sobre a dor dele. E é normal reagir assim quando se é um sobrevivente de trauma. E outro processo, então assim, é importante nunca levar para o lado pessoal, porque igual numa terapia de casal, a esposa ou a pessoa que tem a função de perseguir, está perseguindo porque aquela relação é importante. A pessoa que tem a função de evitar, está evitando para tentar manter a relação, que também é importante. Na terapia, quando o cliente também traz uma reatividade que aparentemente é direcionado para o terapeuta, a gente precisa ver que é a forma dela pedir ajuda. A Sue Johnson traz muito essa comparação da mãe e da criança. A criança, quando precisa de ajuda, ela berra, ela esperneia. É parecido, só é um adulto ali na nossa frente. Então é importante ter esse olhar cuidadoso. E quando os clientes se sentem seguros com o terapeuta, eles toleram os erros. E aqui eu coloquei erro, porque não é uma questão de errar ou acertar. Enquanto nós estamos com o cliente, e seguimos ali na sintonia, e não só com ele, mas com a gente também, com esse processo que a gente tem já internalizado da terapia, com as nossas emoções, com a nossa intuição, às vezes a gente escolhe um caminho que, quando eu cheguei no final do caminho, eu percebo, esse caminho não foi o melhor. Não significa que eu errei. Significa que eu escolhi um caminho que agora que a gente chegou junto não foi o melhor. E se a reação, a sensação não foi boa, o processo precisa ser transparente para o cliente, né? E pode ser trazido, se o terapeuta se sente à vontade, pode falar, olha, eu vi que a gente chegou num momento, num processo que ficou difícil, eu queria voltar um pouquinho atrás, a gente pode voltar um pouco no momento tal? Dá para fazer.
A Aliene fala muito desse processo da transparência também. Então, assim, quando a gente tem uma boa aliança, quando eles se sentem seguros, eles toleram esses erros, essas escolhas, às vezes, de caminho, que não foi o melhor, que eu coloquei entre parênteses porque, entre aspas, porque eu odeio essa palavra erro e acerto. Eles toleram o nosso cansaço, eles toleram o cansaço do terapeuta, porque é isso que acontece em relações seguras. Se essa pessoa nos vê como uma figura de apego segura e percebeu que eu pisquei mole, ele sabe que é porque eu tô cansada e não porque eu tô julgando ou porque eu tô desinteressada, que geralmente é o que acontece nas experiências dessa pessoa, né? E eles sabem que estamos com eles emocionalmente. Então, não há desistência da terapia e eles se permitem ir até o fim conosco. E essa é a importância de manter, de criar um ambiente seguro. E aí, assim, eles trouxeram um exercício, mas que a gente não vai ter tempo. Eu não sei se o pessoal quer fazer ou não. Eu vou tirar a apresentação e fiquem à vontade, pessoal, para contribuir, para perguntar. Lembrando que eu não sou nem a Su nem a Liene, então talvez eu não vou saber responder. Cintia, acho que agora tem que dar o pause na gravação, né? Ah, tá. Obrigada, pessoal, pela presença e até o próximo encontro. Obrigada a você, Cintia.